Olá, que a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Valdirei Chaves, pastor da Igreja Batista Alma, aqui na cidade de Betim, Minas Gerais. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você os elementos da oração do Pai Nosso. Mas antes de irmos para a mensagem, ative o sininho de notificações, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e vamos juntos crescer na palavra de Deus. O texto que nos fala da oração do Pai Nosso, o texto mais conhecido, é o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 9. O texto diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida do cristianismo. Duas versões dessa mesma oração ocorrem no Novo Testamento. É essa de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 9 em diante, e também a do Evangelho de Lucas, do capítulo 11, versículos 2 a 4. Na Páscoa, que é uma das festas mais populares dos cristãos, tanto cristãos católicos, ortodoxos, protestantes e evangélicos, estima-se, segundo a Wikipédia, que mais ou menos 2 bilhões de pessoas fazem esta oração por meio de recitação, leitura ou cântico em várias línguas ao redor do mundo. Portanto, a oração do Pai Nosso é verdadeiramente uma oração que tem muito a nos ensinar, segundo o propósito que Jesus quis transmitir por meio desse momento no Sermão da Montanha para com os discípulos. Essa oração está incluída numa parte desse Sermão da Montanha, onde Jesus estava contestando os fariseus, porque eles estavam habituados a orar para que os outros vissem. E Jesus então faz uma advertência aos discípulos: vocês não devem orar dessa forma para serem vistos pelos homens, para serem notados pelos homens. Quando vocês orarem, vocês devem orar assim. E ele então ensina essa oração mais no contexto de uma fórmula do que propriamente ensinando-lhes a repetir ou aprender algo por meio de um hábito. O que o Senhor quer dizer é que essa oração contém alguns elementos que eles precisavam aprender para que pudessem orar ao Pai que está no céu. Então vejamos agora alguns elementos dessa oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, o primeiro elemento dessa adoração que nós percebemos aqui é a adoração. No versículo 11 nós lemos que Jesus começa ensinando acerca de como eles deveriam orar. No versículo 10, no versículo 9, melhor dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus começa mostrando para eles como eles deveriam voltar-se para o Pai em adoração. Como? Reconhecendo que Deus é quem está no controle, que Ele é o soberano Senhor, é que Ele é aquele poderoso santo que domina sobre todas as coisas e que a sua vontade deve ser feita tanto na terra como no céu. Esse Deus precisa e deve ser adorado por todos os homens, porque Ele é Deus. Então Jesus ensina, mostrando-nos a nossa pequenez e a grandiosidade do Pai, ao ensinar sobre essa preciosidade nesse elemento da oração que é a adoração. Só se adora àquele que nós reconhecemos que é Deus. Se você quer fazer uma oração agradável ao Senhor, você precisa adorá-lo. Adorar a Deus é render-se a Ele, é humilhar-se diante dEle e reconhecer que Ele é o soberano Senhor do universo. O segundo elemento da oração está na obediência. Isso é o reconhecimento da vinda do reino de Deus presente na terra e a sua implantação no futuro.
Jesus disse, olha, venha o teu reino. Você deseja o reino de Deus? O reino de Deus já é uma realidade na sua vida? Devemos orar para que o reino de Deus seja uma realidade tanto na nossa vida quanto na vida dos outros. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a esfera do domínio de Deus. Deus quer dominar sobre cada uma vida, sobre cada um dos corações. Deus quer dominar. Deus quer reinar. Cristo reina no coração daquele que se rendeu a Ele, que o aceitou como Senhor e Salvador. Cristo reina sobre a igreja. Ele é o cabeça do qual a igreja é o corpo. Ele reina nos céus, absoluto. E Ele quer reinar contigo, comigo, com todos nós no futuro, quando Ele estabelecer o seu reino eterno. Clame para que venha o reino de Deus, para que o reino do mal seja vencido e o reino de Deus seja estabelecido. Quando for orar, clame para que seja feito a vontade de Deus, que o reino de Deus seja estabelecido aqui nessa terra. Não peça apenas pelas suas necessidades, mas pense no reino de Deus em primeiro lugar. Jesus ensina isso, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em terceiro lugar, outro elemento importantíssimo dessa oração do Pai Nosso que Jesus ensina é a provisão. No verso 11 nós lemos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é reconhecer que é Deus quem supre as nossas necessidades. É Ele que cuida de cada um de nós. Não é porque temos dinheiro, porque temos uma boa profissão, não é porque plantamos e colhemos, não. É porque Deus é bom e permite que isso aconteça. É Ele que supre. Em primeira e última instância, é dele que vem o suprimento, é dele que vem o sustento. Porque se o Senhor não permitir, não acontece. Então Ele é o Pai que cuida de cada um de nós, nos dando o pão nosso de cada dia. Ele supre as necessidades diárias. Pão aqui não é só alimento. É tudo aquilo que eu e você precisamos para a nossa vida. É o suprimento diário que nós precisamos para viver. Busque no Senhor esse reconhecimento que Ele é o soberano que provê para você, para nós, aquilo que nós precisamos diariamente. Tenha essa consciência. Em quarto lugar, o quarto elemento que nós entendemos aqui é o perdão. O Senhor nosso Deus nos ensina ainda, no versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. É o reconhecimento de que nós podemos ser perdoados por Deus. Muitas pessoas já fizeram tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, já pecaram tanto. Mas todos os homens são pecadores. Mas alguns ainda estão praticando pecados e não estão arrependidos. Mas quando nós oramos, nós devemos pedir o perdão pelos pecados cometidos. Observe que não há pecadinho, pecado e pecadão. Todo pecado é uma transgressão contra Deus em primeira instância e em segunda instância contra o meu semelhante. Portanto, quando orar, peça perdão a Deus e se aproprie do perdão, porque já está disponível. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 7 até 9. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, volte-se para o Senhor e receba o perdão de Deus para a sua vida quando estiver orando. Senhor, eu peço perdão por esse pecado. Pecado tem nome. Confesse. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz, olha, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Mas os que escondem as suas transgressões jamais prosperará. Então, volte-se para o Senhor e receba o perdão de Deus sobre a sua vida. Não viva com culpa, não viva aprisionado, atormentado pelos verdugos da consciência, pelos demônios que querem atormentar você. Mas viva de uma forma livre, recebendo o perdão de Deus para a sua vida. Perdoai as nossas ofensas. Peça perdão e receba perdão. Mas também libere perdão. Perdão é a asepsia da alma, é a faxina do coração. É tirar aquele sentimento ruim que não presta
e liberar aquela pessoa, que é como se a pessoa estivesse presa dentro de você. É ressentir-se continuamente toda vez que vê a pessoa, toda vez que pensa naquilo que aconteceu. Quando você perdoa, você libera essa pessoa. Você faz uma faxina na sua alma, no seu coração. E você se sentirá livre. Jesus disse que é necessário fazer isso. Não porque o outro merece, mas porque é princípio da palavra de Deus. Para que eu seja perdoado, eu preciso perdoar. Perdoe o próximo. Libere perdão. Talvez você diga, mas é tão difícil, foi ele que fez tantas coisas. Não interessa. Libere o perdão. Você vai ver o quanto vai fazer bem para você. E é também uma condicional para Deus poder perdoar você. Se não perdoar aos homens, também o Senhor não vai te perdoar. Então, peça perdão. Receba perdão de Deus. E também dê perdão aos outros, para que você possa caminhar livre e ser agradável ao Pai. O quinto elemento dessa oração é a proteção. Versículo 13. Está escrito, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. A tentação em si não é pecado. Ela está em toda parte. Ela está à nossa procura. Quando Jesus foi para o deserto, impelido pelo Espírito para o deserto, no seu período de 40 dias no deserto, de preparação para o seu ministério, no tempo que Jesus teve fome, o tentador se aproximou. O tempo da espera é um tempo de tentação. Muitas vezes o inimigo vem tentar-nos no momento que estamos mais fragilizados. Então, peça ao Senhor que te livre na tentação. Jesus, falando com os discípulos, ele diz, olha, vigiai e orai. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Isso não é uma desculpa para a gente pecar. É apenas uma realidade da condição humana. Então devemos vigiar e orar. Pedir ao Senhor, Senhor, nos livra do mal. Não me deixa cair, Senhor. Me segura, me ajuda, Deus. E viver na obediência juntamente com o Senhor. É evidente que você tem que fazer a sua parte naquilo que diz respeito às suas competências humanas, à sua inteligência para apartar-se do mal, a fugir da aparência do mal. Mas, sobretudo, pedir pelo livramento do Senhor. Senhor, me livra, me guarda, porque é o Senhor. É o Senhor. Salmo 121 nos diz, olha, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É Ele quem te guarda. Ele guarda a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. O Senhor não dorme aquele que te guarda. Isso é segurança, isso é confiança. Então peço ao Senhor, Senhor, me ajude, me livre, para que eu não caia no pecado, para que eu não desanime da caminhada, para que eu não deixe de servir o Senhor, para que eu não deixe de ser uma pessoa que pensa no bem dos outros, que eu não olhe para as ingratidões da vida e desanime-me de ser alguém que continue fazendo o bem, continue buscando no Senhor, peça o livramento. A Escritura diz, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa devorar, que ele possa tragar, que ele possa destruir. Peça o Senhor livramento. Deus vai te guardar. Então são esses elementos que o Senhor nos ensina, que nós devemos aplicar nas nossas orações, para que nós possamos ter uma oração eficiente diante do Senhor. O Senhor nos ensina uma fórmula para que nós possamos colocar esses elementos e assim, cada dia orarmos ao Senhor. É bem verdade que nós nem sabemos como orar. A própria palavra nos ensina isso, que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e Ele nos ajuda. Ele ajuda-nos a levar diante de Deus aquilo que nós precisamos. Por isso precisamos viver uma vida no Espírito. Então, esforce-se por cada dia orar ao Senhor e aplicando esses elementos da oração do Pai Nosso nas suas orações diárias, você certamente vai ter momentos maravilhosos na presença de Deus. A oração deve ser feita ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Deus te abençoe.